Caros educadores, para boa visualização dos slides PowerPoint durante a webconferência, gentileza acessar a engrenagem no canto inferior direito da sua tela de visualização do YouTube e selecionar no item Qualidade a resolução 720p HD. Caso a sua conexão esteja lenta, gentileza acessar no item Qualidade a resolução 480p. Bem-vindas, bem-vindos à quarta webconferência do componente curricular Ensino Religioso. Nós estamos, então, numa quarta etapa. Você pode assistir as anteriores, a primeira, a segunda e a terceira, no site da Escola de Formação de Professores. Aí na tela você tem tanto o link do site quanto do canal do YouTube. E nós, na última web, com a professora Jaqueline, nós tratamos os anos finais. E hoje eu estou aqui com Tassiana. Se apresenta, Tassiana. Bom, meu nome é Tassiana, eu sou doutora em Ciências da Religião, sou pedagoga, sou professora da Rede Estadual de Educação na Escola Estadual Pandiaca Lógeras, em Belo Horizonte, do componente Ensino Religioso. Muito bem. Paulo Agostinho, professor da PUC Minas, do grupo de pesquisa Redeclide. A gente está aqui trabalhando para contribuir para a Secretaria de Estado da Educação, para o DIME, e todas as escolas com essa atualização do currículo de referência de Minas Gerais. Então, Tassiana, qual é o objetivo dessa nossa web hoje? Bom, hoje nós vamos discutir um pouco sobre as unidades temáticas e os objetos de conhecimento do ensino religioso nos anos finais do ensino fundamental. E também a questão das habilidades, Sim, sim. A gente tem que aprender novamente. É uma linguagem que não é comum a todas e a todos. Então, a gente entender o que é habilidade, quais são as habilidades dos anos finais, como elas se articulam com os objetos de conhecimento. Não é isso? Sim. Pois bem, então, objetivo e meta do ensino religioso. Eu acho que é importante, quem já assistiu às outras apresentações, nós vamos retomar nesse início algumas ideias que já foram tratadas. Mas acho que é sempre bom a gente recuperar esses conceitos. Por exemplo, o objetivo, o objeto do ensino religioso. Como é que a gente poderia definir, no currículo de referência, o objeto do ensino religioso? O objeto do ensino religioso é o conhecimento religioso. Mas conhecimento numa perspectiva só cognitiva? Não. Também na perspectiva de construção de sentidos de vida. Então, ele envolve a experiência, a dimensão emotiva, sim. Os valores. Então, é claro que a gente vai ter como referência o currículo, a gente vai ter como referência o currículo de referência de Minas Gerais, que é uma questão fundamental. Ela é a base de qualquer perspectiva para a gente poder trabalhar essa questão. Sim. O ensino religioso, ele quer proporcionar aos educandos, tanto aqueles que têm fé, quanto aqueles que não têm fé religiosa, e a gente acha estranho, mas há pessoas que não têm uma fé religiosa, a oportunidade de conhecer, refletir sobre as suas experiências, informações, conhecimentos que ajudem a compreender uma dimensão antropológica importante, que qual é? É a dimensão do sentido da vida. E é muito importante a gente ressaltar essa questão da construção de sentidos de vida, de reconhecimento, porque às vezes a pessoa até tem aquilo dentro de si, mas ela ainda não reconhece o que é realmente o sentido da vida para ele, porque nunca foi levada a essa reflexão. E é muito importante ressaltar, como o senhor mesmo já disse, que é uma reflexão que é adequada a quem tem fé religiosa, a quem não tem, a quem crê, a quem não crê, que o ensino religioso não é aula de religião. Ele é um momento de reflexão sobre a construção de sentidos da vida a partir do conhecimento religioso. Eu considero que talvez hoje estejamos vivendo uma grande crise de sentidos de vida.
Ah, com certeza. Eu acho que tem muitas manifestações, né, dessa falta, dessa crise, tanto na infância, na adolescência, na juventude e também na idade adulta. Então, o ensino religioso ele tem, né, um objeto mais amplo. E um dos elementos importantes, a gente vai sempre insistir nisso, é também o conhecimento especificamente religioso. Sim. Porque as tradições, movimentos religiosos, elas fazem parte, né, de uma expressão importante de sentidos de vida para muitas pessoas. Mas também filosofias de vida, outras concepções que não são religiosas e que acabam, né, marcando o sentido de vida das pessoas. Muito bem. Nós colocamos uma tela aqui, mas a gente, né, não vai destacar nenhum aspecto, mas é importante sempre a gente voltar à BNCC. Sim. E lembrar das competências gerais, não é isso? Então, acho que é importante a gente descobrir, né, todos esses elementos que estão presentes, né, nas competências gerais da BNCC. Então, você podia depois olhar, procurar, né, o currículo de referência, tanto de Minas Gerais quanto da própria BNCC, e recuperar, né, quais são essas 10 competências gerais. Bom, e as competências específicas, Tassiana? O que a nossa área ela destaca como importante em termos das competências do ensino religioso? Bom, em primeiro lugar, é importante conhecer as diversas tradições e movimentos religiosos, porque isso é importante para o aluno, tanto ele se reconhecer, é um processo de construção de identidade também, em que o aluno tem essa oportunidade de reconhecer a sua história, as suas tradições, as suas origens, e esse reconhecimento ele é feito através de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Então não é doutrinação. Não é doutrinação. Então, tanto os movimentos religiosos, tradições, quanto as filosofias de vida também. Sim, as filosofias de vida. O objetivo da escola não pode ser doutrinar. Ela tem que oferecer uma reflexão crítica, respeitando as etapas de evolução, de, né, crescimento do educando, da educanda, para que ele possa, né, de uma maneira bem crítica, livre, né, na perspectiva da sua relação pessoal, com a família, com a comunidade, conhecer, né, esse fenômeno, né, das tradições religiosas ou dos sentidos da vida. E uma segunda competência? Também seria compreender, valorizar e respeitar as manifestações culturais, religiosas e as filosofias de vida, suas especificidades e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Então é interessante, né? A religião ela muda, às vezes varia de acordo com o espaço, o território, com o tempo, com a cultura, né? Então, no caso de Minas Gerais, nós temos 853 municípios. Então tem que levar em conta também essa regionalidade, né? Com certeza. A realidade local. A terceira, ela diz que é reconhecer e cuidar de si e do outro, da coletividade da natureza, enquanto expressão do valor da vida. Sim, porque, professor, é muito importante que, além do aluno ter essa construção da sua própria identidade, ele saiba também reconhecer que existem pessoas diferentes, que nem todo mundo é igual e que porque o outro é diferente não quer dizer que os sentimentos, os princípios, a cultura, a opção religiosa da pessoa tenha menos valor. E também saber reconhecer o valor da coletividade, desse convívio que nós temos e da natureza como nossa casa comum. E para quem está prestando atenção no que está acontecendo nos últimos tempos, né, em relação à natureza, ou para de chover, ou chove demais, secas em alguns lugares, né, a gente tem que ter essa sensibilidade de cuidar de si, do outro, dos sentidos que, né, sustentam a nossa vida, da coletividade e da natureza. Com certeza. E qual é essa quarta competência? É conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções e modos de ser e viver. Porque apesar da escola ser um ambiente plural, de ter gente com todas as origens, de todas as opções religiosas, de toda a construção de vida, mas ainda assim nós percebemos que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade na convivência, de dificuldade de reconhecer o diferente como válido. E um dos objetivos do ensino religioso é ajudar o educando, a educanda a
conviver, a reconhecer e valorizar a diversidade. Competência é difícil, não? Com certeza. Bom, a quinta fala em analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Ou seja, a gente não pode pensar, analisar a realidade religiosa separada. Ela está em conexão com todos esses campos da experiência humana, né? Sim, com certeza. Eu acho que é importante isso. E a última, qual seria? Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência, especialmente de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. É outro desafio enorme, né? Você ser capaz de se posicionar, debater, refletir, ouvir o outro, né? Bom, nós temos 4 objetivos no ensino religioso. O primeiro deles é proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais, né, estéticos, a partir de manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos. Isso aqui é importante, não é a partir do interesse do professor. Sim, né? sim, com certeza. Você tem que respeitar e a partir da realidade dos educandos, né? Sim. E aí, novamente, a regionalidade, né? E é um desafio para o professor também, porque quando a gente chega em sala de aula, a gente não imagina quão diversa é essa realidade. A gente olha pelos dados demográficos e pensa, Brasil, um país de maioria cristã, mas quando nós vamos para a sala de aula, nós vemos uma realidade que a gente não espera. Bom, e o segundo objetivo, Tassiana? É propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença no constante propósito de promoção dos direitos humanos. Essa questão de liberdade de consciência é uma questão sagrada que a gente tem que cuidar de cada um de nós, de cada um dos educandos, né? Respeitar essa liberdade de consciência e de crença. Sim. A terceira diz respeito a desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares da vida. O que é isso, perspectiva religiosa e secular? Bom, é porque a vida, às vezes um mesmo fato, um mesmo objeto, um mesmo lugar, ele pode ter uma interpretação tanto religiosa e que alguém vai vê-lo como sagrado, quanto ter uma interpretação secular, em que a ciência tem essa colaboração para a gente ver a vida por uma maneira secular, ou mesmo esse ambiente público da coletividade, ele tende a ser mais secular. Então, secular significa não olhar só do ponto de vista religioso, Sim. mas do ponto de vista da razão, da ciência, né? Então, a gente também tem que conviver e exercitar esse diálogo, né? Com certeza. Por quê? Porque existe uma pluralidade de ideias, como diz aí, né? E a gente tem que respeitar a nossa Constituição Federal, que garante, né, essa questão. Com certeza. E o último objetivo? É contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida, a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Pois é, então, não é só refletir, é ajudar o educando a construir projetos da sua vida de qualidade. Sim. A partir de pressupostos, né, éticos. Bom, nós temos aí, nós vamos retomar os eixos, né, do currículo de referência. Acho que é sempre importante a gente retomar, né, depois lá e tomar consciência quais são. O centro é o sujeito, né? Se a gente prestar Sim. atenção ali, no centro está o educando, né? É em torno do educando que gira tudo mais, né? Toda essa capacidade da escola, né, os direitos da aprendizagem, a formação de professores e tudo mais. Bom, então vamos entrar no nosso, né, objeto, o tema mais específico, as unidades temáticas e objetos. O que é isso? Unidades temáticas, como é que a gente pode entender, né, as unidades temáticas e objetos, Tassiana? Bom, dentro de todo o conteúdo que nós temos que estudar no ensino religioso, para uma melhor organização, para que o professor tenha essa facilidade de saber preparar a sua aula, o conteúdo é dividido em unidades temáticas e essas unidades são divididas em objetos de conhecimento. Quantas unidades? Vamos lá, vamos lembrar. Lá. São 3 unidades temáticas, que seria manifestações culturais e religiosas, crenças religiosas e filosofias de vida, e identidades e alteridades.
Então, são 3 grandes unidades temáticas. E cada unidade vai ter seus objetos. Isso. Então, vamos tentar aqui entender quais são os objetos. Nós temos, no 6º ano, 4 objetos. Quais são? São tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados, ensinamentos da tradição escrita, símbolos, ritos e mitos culturais e religiosos, e relações e narrativas pessoais. Será que no 6º ano é adequado esses objetos? Ele já está num processo de letramento já bem desenvolvido. Sim. Né? Inclusive, em outros componentes, como por exemplo em língua portuguesa, ele já teve a oportunidade de ver um pouco sobre a história da escrita, a importância da escrita. Já é um momento em que se espera que o processo de alfabetização já esteja mais consolidado. Então, nesse momento, nós começamos a trabalhar sobre o conhecimento das tradições religiosas a partir do texto escrito. E sempre ressaltando que existe uma diversidade de textos, nunca impondo ao aluno qual que ele deve tomar como sagrado. Então, com isso, você está dizendo que é sempre importante essa interdisciplinaridade, essa articulação com outros componentes. Eu acho que para o aluno fica mais interessante ele ver que aquilo que ele está aprendendo num componente também se trata ou é abordado em outro componente, né? Sim, com certeza. E também ajuda no processo de sedimentação desse conhecimento, porque ele consegue enxergar o conhecimento na prática, que não é só aquela teoria que ele vai fazer uma prova e aí ele vai tirar a nota, não, mas que é alguma coisa que ele pode levar para a vida e um conhecimento que ele vai utilizar ao longo de toda a sua história de vida. Bom, então no 7º ano nós temos quais objetos? Nós temos místicas e espiritualidades, lideranças religiosas, princípios éticos e valores religiosos, liderança e direitos humanos. Então nós temos também, nós estamos já num nível um pouquinho mais avançado de objetos, né? Vai trabalhar a questão da liderança, da mística, da espiritualidade, não é isso? Sim, com certeza. E no 8º a gente tem até um objeto a mais. Nós temos, em geral, a gente tinha 4 no 6º, 4 no 7º, e a gente tem 5 objetos no 8º ano. Quais são? Sim, crenças, convicções e atitude, doutrinas religiosas, crenças, filosofias de vida e esfera pública, tradições religiosas, mídias e tecnologias, relações e narrativas pessoais. Então veja que a perspectiva mais doutrinal ela já começa a acontecer mais ao final dos anos, né? Sim, sim, normalmente sim. Né? Bom, e o 9º ano, o que a gente tem? Imanência e transcendência, vida e morte, princípios e valores éticos, relações e narrativas pessoais. Interessante, esses narrativas e relações narrativas pessoais, ele aparece mais de uma vez. Por que será? Sim, é porque no 8º e no 9º ano é um processo de crescimento. Enquanto no 8º ano é mais voltado para reconhecer a existência, no 9º ano já é mais voltado para o aluno construir a sua própria narrativa, reconhecendo os sentidos da vida, o que é importante para ele construir aquilo que ele deseja para a sua vida, traçar planos, objetivos, propósitos. Eu acho que aí é que conecta aquela conversa inicial. Além do aspecto estritamente do conhecimento religioso, do fenômeno religioso, também tem essa dimensão também de sentidos de vida, né, que é importante para a construção do educando. Com né? certeza. Bom, nessa próxima tela, a gente fez o seguinte, organizamos as unidades temáticas, né, a partir, né, associando unidades temáticas e os objetos. Então, é só uma retomada daquela ideia, mas colocando lá, no 6º ano, nós temos 2 unidades temáticas, né? Isso. Identidades e alteridades e crenças religiosas e filosofias de vida. Aí você vai ter, na primeira unidade, 1 objeto e, na segunda unidade, 3 objetos. Isso. No 6º ano, no 7º ano, como fica? No 6º ano, nós temos 2 unidades temáticas, que é manifestações culturais e religiosas, com 2 objetos, e crenças religiosas e filosofias de vida, com mais 2 objetos, 4 no total. Sim. No 8º, volta identidades e alteridades, Sim. não é isso? E retoma-se também crenças religiosas e filosofias de vida. Isso. A gente vai ter no primeiro 1 objeto e nas unidades, nas crenças e filosofias de vida, nós temos 4 objetos, né?
E, por fim, como é que fica o 9º ano? O 9º ano, novamente, nós temos identidades e alteridades com um objeto e crenças religiosas e filosofias de vida com 3 objetos. Luciana, esses objetos que eles são repetidos ao longo dos anos, ele é para ser trabalhado, acho que você vai dizer isso mais adiante, mas sim, é para ser trabalhado só naquele momento ou ele pode ter uma abordagem diferenciada? Não, ele pode ter uma abordagem diferenciada. Porque quando nós vamos ler cada unidade, cada objetivo de aprendizagem, a gente percebe que eles vão acabar se repetindo ao longo do ano. Sim. Então, apesar de muitas das vezes a gente pegar lá o texto do currículo de referência e pensar, não, essa habilidade aqui eu vou trabalhar no 1º bimestre, mas quando a gente vai olhar o que tem para ser trabalhado nos outros bimestres, a gente acaba retomando o que foi feito no 1º. Ok. Então, vamos analisar agora as habilidades, né? Como é que é a estrutura da habilidade? Sim. A habilidade, ela normalmente, ela tem um verbo, a primeira coisa que aparece na habilidade é um verbo, que tem um complemento e um modificador. A habilidade é para o professor ou é para o aluno? A habilidade, ela é um guia para o professor saber o que deve ser desenvolvido no aluno. Então, o verbo diz respeito ao desenvolvimento do educando. Isso. Tá. E você tem verbo, complemento e uma outra coisa. Modificador. Modificador. Um exemplo. Por exemplo, temos aqui a habilidade do 6º ano, então EF, ensino fundamental, 06, 6º ano, ER, que é de ensino religioso, 02, é o número da habilidade. Reconhecer e valorizar. São os verbos. São os verbos. A diversidade de textos religiosos escritos. São os complementos. Então a gente ali está claro o que eu devo fazer. Eu tenho o verbo e agora eu tenho o complemento. O complemento. E ainda colocaram entre parênteses mais algumas coisas. Sim, são modificadores. Uhum. Textos do budismo, cristianismo, espiritismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, dentre outros. Então não são só esses que foram citados. Não são só esses. Então acho que é importante destacar isso, porque tem realidades regionais que são muito diversas. Então eu tenho que também entender, né, e o professor ninguém melhor do que ele para poder dizer o que seria mais adequado. Sim, com certeza. Uhum. Uma realidade muito complicada que a gente vê às vezes no ensino religioso. O professor está trabalhando numa comunidade de maioria cristã, então ele se nega a trabalhar textos de outra tradição. Não, os alunos têm que ter essa oportunidade de conhecer. Uhum. Ou então nós temos um grupo religioso que às vezes não estava nos planos do professor trabalhar, mas aquele grupo tem um texto. Uhum. Então é importante que ele conheça, que ele procure saber como ele pode apresentar isso para os colegas, até para ajudar os colegas a reconhecerem a realidade desse aluno que é desse grupo. Né? E respeitar. Muito bem. Tem um outro exemplo? Sim, temos aí a habilidade EF08, então é do 8º ano, ER02X, então é uma habilidade de ensino religioso, número 2, e o X é porque é uma que foi modificada especialmente para a realidade do currículo referência de Minas Gerais. Então, quando aparece na primeira aí só 02, é uma habilidade idêntica àquilo que está na BNCC. Isso. Se coloca X ao final, ela é a habilidade da BNCC, mas teve alguma pequena correção. Sim, teve algum acréscimo para adequar a realidade de Minas Gerais. Então, essa habilidade tem como verbo analisar. Já é o 8º ano, então eu posso exigir mais, não é isso? Sim, sim, já é uma habilidade que demanda reflexão por parte dos alunos. Isso. Então, o verbo é analisar. E aí o complemento? Filosofias de vida, manifestações culturais e tradições religiosas. Tá, então, aquilo que está explicitando do conteúdo é que eu devo analisar o quê? Filosofias de vida, manifestações culturais e tradições. Sim. Mas aí vai ter um outro gerúndio aí, né? Um verbo aí. O que é isso? Tem um modificador destacando seus princípios éticos para o pleno desenvolvimento da cidadania. Então, tanto eu faço um modificador do verbo, então eu vou analisar destacando alguma coisa. Sim. E aí eu complemento. Princípios éticos para o pleno desenvolvimento da cidadania. Muito bem. Então,
Como é que, gente, vamos passar talvez muito rápido, mas só para a gente retomar os anos iniciais, o primeiro ano, como é que ficou essa distribuição dos verbos? Esses próximos slides, eles demonstram quais que são os verbos que mais se repetem dentro de cada ano nas habilidades. Então, isso é importante para a gente ver como que se dá a evolução da construção do conhecimento dentro da proposta do currículo de referência para o ensino religioso. Sim. Então, uma progressão das habilidades. Sim, uma progressão das habilidades. Então, por exemplo, para o primeiro ano do ensino fundamental, o verbo que mais se repete é reconhecer. Porque é um momento em que o aluno ele vem ali da sua trajetória, do seu convívio familiar, que ele às vezes não teve ainda esse conhecimento de mundo, e aí a aula de ensino religioso vai ser essa provocação, dele reconhecer que existem religiões, o que existe, que as pessoas são diferentes, então nesse momento ele precisa reconhecer. E o segundo ano? No segundo ano já é identificar. Porque se no primeiro ano ele foi capaz de reconhecer que existem as religiões, no segundo ano ele já precisa identificar qual é a dele, ele precisa começar a identificar que existem coleguinhas que são diferentes dele. Terceiro ano? O terceiro ano ele continua com o verbo que mais se repete é identificar. A gente percebe até o sexto ano, até o quinto ano, perdão, que repete-se várias vezes, reconhecer e identificar. Então nós temos no quarto ano também identificar, no quinto ano reconhecer, justamente por isso. Só que não é só esse verbo, você está destacando o que é o aparece verbo que mais repete. Mas aí, como a gente fez aí na tela, né, tem um círculo mostrando os outros verbos que estão presentes. Sim. São outros verbos que acontecem também. Na maioria dos casos aqui, eles estão em sentido horário, do que mais se repete ao que menos se repete. Então, a gente percebe que o foco até o quinto ano, normalmente, é reconhecer e identificar. Por quê? Porque o aluno está partindo desse momento da vida em que a maior parte do convívio dele é com a família, é um convívio mais restrito para o crescimento, e o crescimento demanda também conviver com outras pessoas, reconhecer o diferente, saber respeitar o diferente. Então, há esse crescimento. Se nesse primeiro momento o foco é reconhecer e identificar, do sexto ao nono ano, nós percebemos um crescimento maior. Então, por exemplo, no sexto ano, o verbo que mais se repete ainda é reconhecer, mas nós temos uma gama muito maior. O círculo aumentou, ficou até pequenininho, quase não dá para enxergar. Pois é, nós temos uma gama muito maior de verbos, de habilidades que serão requeridas do aluno nesse momento. Então, ele vai tendo uma evolução com o passar do tempo. Para quem está assistindo, né, participando, depois pode ter acesso à própria apresentação e aumentar a sua tela para ter acesso a tudo isso aí. O sétimo ano... No sétimo ano, os verbos que mais se repetem, que estão empatados, é identificar, reconhecer e exemplificar. Identificar e reconhecer, nós já conhecemos da análise anterior, mas exemplificar, ele já é uma habilidade nova, porque o aluno precisa de olhar no mundo, olhar as coisas, as pessoas com quem ele convive, a realidade que ele conhece, e a partir dessa realidade, ele ser capaz de falar, olha, isso aqui... Isso se parece com o que nós estamos estudando na aula, ou isso não se parece com o que nós estamos estudando. Então, ele tem que ser capaz de fazer uma pequena análise para poder citar como exemplo. Entendi. O oitavo... No oitavo ano, o verbo que mais se repete é analisar. E isso demanda uma tomada de iniciativa do aluno, porque ele não vai só observar, mas ele vai ser capaz de analisar, de procurar informações, de comparar para que ele chegue a uma conclusão a respeito. Então exige um desenvolvimento cognitivo mais complexo. Sim, exige um desenvolvimento cognitivo mais complexo e um número maior de habilidades e de conhecimentos que ele tem que ter acumulado ao longo dos anos. E como é que fica o nono ano? O nono ano, os verbos que mais se repetem são identificar e analisar, que já são conhecidos, mas é um destaque muito importante
para os verbos que surgem aqui no 9º ano e que não surgem anteriormente, como, por exemplo, a proposta de ser capaz de traçar objetivos, de estabelecer um planejamento. Então, são coisas que não aparecem anteriormente e que acabam se tornando a cereja do bolo do ensino religioso. E como é uma série também que finaliza um processo, uma etapa da formação, é importante até prepará-lo para essa condição de ir para um outro nível de ensino, né? Com certeza. Muito bem. Bom, então, em que a gente pode sintetizar esse processo aí? Bom, sintetizando, do 1º ao 6º ano, nós percebemos que os verbos que mais repetem, aquilo que pode ser a síntese das habilidades, são as de identificar e reconhecer. Então, é um momento em que vai ser construído o conhecimento do aluno sobre o fenômeno religioso. E o 7º, 8º e 9º, nós percebemos que já vai para exemplificar e analisar, que demanda saber utilizar o conhecimento acumulado. Bom, e aí você foi, né, fazendo uma análise interessante, né, do que se destacou no ensino fundamental, não é isso? Sim, sim. Em primeiro lugar, que nós percebemos que muitos verbos são prioritariamente descritivos. E isso permite ao aluno um conhecimento sobre as religiões, sobre o fenômeno religioso, em que ele vai saber sobre, e não apenas aquilo que ele vivenciou, mas ele vai ter informações. Isso é um fato muito importante nessa proposta do ensino religioso. E são verbos também que permitem uma delimitação da trajetória almejada na aquisição das habilidades. Como foi dito, se de início eles apenas identificam, no final eles são capazes de analisar e de exemplificar. Entendi. Bom, você fez aqui também uma certa síntese, né, de ano por ano, não é isso? Até o 5º, como você falou, eles são verbos descritivos, né? Atitudes podem ser desenvolvidas a partir da experiência da turma, escola e comunidade. No 6º, descobrir e discutir, a introdução de elementos novos, a abertura ao diálogo. O 7º ano, exemplificar, né? Ele é importante para conseguir categorizar conceitos aprendidos, né? Sobre ética, moral, valores, etc. Analisar e inventariar, precisa de maior cabedal de conhecimento, né? Como você já tinha dito. E, finalmente, analisar, examinar, traçar objetivos, formular, que aí é o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Que ele pode comparar aí. Bom, então, a gente descendo um pouco mais em detalhes, ano a ano aqui, o que a gente poderia falar do 6º ano? Bom, o 6º ano, que o verbo que mais se repete é reconhecer, nós percebemos que são habilidades mais voltadas à informação, à verificação e à pesquisa. Há essa ênfase também no aluno ser capaz de procurar saber sobre as religiões, sobre os textos sagrados. Então, no 6º ano, ele tem esse desenvolvimento também desse objetivo de ser capaz de pesquisar. Então, aí tem até uma dica metodológica e didática, né? Com certeza. A gente pode trabalhar com essa perspectiva, né? De levá-lo. Ele tem acesso a muitas informações, hoje com rede, com internet, né? As mídias. Eu acho que tem todo um trabalho aí importante, né? E que mais? O 6º ano, como a ênfase dele é nos textos e nas narrativas religiosas, a maior parte das habilidades vai dizer respeito às crenças religiosas e filosofias de vida, e ele tem um único objetivo, que é das identidades e alteridades. E esse objetivo, se a gente for analisar e comparar o das crenças religiosas com o identidades e autoridades, a gente percebe que o de identidades e autoridades ele pode ser trabalhado o ano inteiro perpassando, porque é justamente aquele objetivo que vai falar sobre reconhecer o diferente, sobre respeitá-lo, sobre saber conviver. Então, isso pode ser trabalhado durante todo o ano, não precisando de deixar um momento específico apenas para aquilo. Aí você pode interagir, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas com
outros componentes, como língua portuguesa, né? Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade dos relatos fatos. É toda uma conjugação aí de um diálogo interdisciplinar, né? Interessante. Sim. No 7º ano? Bom, no 7º ano, as palavras que mais se repetem são reconhecer, identificar e exemplificar. E nós percebemos que as habilidades elas se relacionam à aquisição de um conhecimento mais amplo sobre o fenômeno religioso. Isso influencia na mística pessoal. Então, o que vai fazer sentido para a vida da pessoa? Tanto a partir do conhecimento religioso, mostrar para a pessoa como que o conhecimento religioso, como que a vivência da religião pode afetar os propósitos da vida da pessoa, o projeto da vida da pessoa, como também coisas não religiosas que podem afetar a maneira como a pessoa vai agir. Tem pessoas que acham, né, têm medo, preocupam da pessoa ter acesso a conhecimentos religiosos de outras tradições. Mas até hoje, tudo que eu estudei e li sobre isso mostra o contrário, que a diferença ajuda a enxergar aspectos da minha tradição que às vezes eu não tinha pensado. Sim, né? Às vezes a sua certeza. tradição tem esses valores, mas você nunca viu. E ninguém melhor do que o olhar do outro para te fazer enxergar esses aspectos da sua tradição. E reconhecer também que existem outros valores que não são da sua cultura, da sua tradição, Sim. mas que estão presentes no outro. Aí favorece o diálogo, né? Com certeza, com Enriquece. certeza. Bom, no 7º você, né, colocou essa questão da liderança, né? É uma idade importante, né? Sim, é uma idade importante e que a gente pode usar essa questão da liderança e da mística pessoal para trabalhar não apenas o conteúdo de ensino religioso, mas para ajudar os alunos a se organizarem, a pensar nessa questão do líder, não apenas daquele líder negativo, da bagunça, mas ele pensar em como que ele pode usar essas habilidades para coisas boas, para coisas produtivas. Do espaço, da escola, sim, né, da casa. Sim. Né? Sem dúvida. E mesmo a liderança da turma de um ponto de vista positivo. Também aí você deu exemplos de articulação com língua portuguesa, né? Sim. Eu escolhi língua portuguesa porque se a gente fosse citar todas as possibilidades, são muitas possibilidades de trabalho interdisciplinar. Só que tem que, para que houvesse um exemplo, então eu citei esse de língua portuguesa que também não esgota. Tem muitas outras habilidades dentro de língua portuguesa que podem ser trabalhadas. Sim. O importante é a gente sempre ter um diálogo aberto com os colegas. Muitas vezes a gente chega na escola e o colega tem dificuldade de reconhecer o que é o papel do ensino religioso. Então, apresentar também, falar o que é o nosso propósito de trabalho, porque isso abre as portas para que o colega também fale, olha, nós podemos trabalhar em conjunto dessa ou de outra forma. Mais de uma vez, nessas webs, a gente já insistiu, né, como seria um ideal, uma coisa importante, que professores de ensino religioso se encontrassem para preparar aulas junto. Né? Com certeza, com certeza. Olha a riqueza de ideias, a criatividade, né, recursos, metodologias. Né? E se isso se estende com alguns colegas de outras áreas, né, pelo menos naquele ano, né, vou trabalhar naquele ano. Quem são os professores que trabalham no mesmo ano? Né, a gente soubesse que história, geografia, arte, né, língua portuguesa, matemática, cada um trabalha, seria muito rico em termos de você preparar seus textos, né, suas opções, seus recursos didáticos. Né? Sim, sim. Bom, indo aí para o 8º ano. Para o 8º ano, a gente percebe que tem uma ênfase na religião e nas filosofias de vida como elementos que amoldam o comportamento individual e a vida em sociedade. Então, nós vamos falar sobre as coisas que ajudam as pessoas, que moldam o comportamento das pessoas e também como que a religião influencia, uma coisa que muitas vezes eu falo com meus alunos que eles não param para pensar na organização do tempo. Por que a gente tem aula de segunda a sexta, paramos sábado e domingo, e quando tem aula no fim de semana é sempre no sábado, nunca no domingo? Os feriados, que relação que isso tem com a história do Brasil, com a história das tradições religiosas, que às vezes a pessoa não respeita aquela tradição religiosa, mas ela acaba vivendo daquela maneira, porque é uma tradição que veio junto com o desenvolvimento da nação. Bom, nós estamos já nos aproximando do fim, né? Depois vocês têm a opção de olhar outros aspectos do 8º. O 9º ano
Aí você já insistiu, né? O identificar, o analisar, a construção Sim. dos projetos, né? E aí, então, depois fica para você aí o desafio de conhecer, né? Há uma síntese aí do 6º, 7º, 8º e 9º, né? Mas eu queria voltar a uma questão importante, o plano de aula, né? Veja, a gente tem a BNCC, o currículo de referência, o projeto pedagógico da escola, que é um grande desafio, né? As escolas estão sendo desafiadas agora a construir ou reconstruir seu projeto até chegar no plano de aula. E a gente tem uma ideia de plano de aula que a gente pensou, né, a partir de um debate nacional, né, onde a gente tenta fazer isso. Depois dá uma olhadinha lá, você tem habilidade, unidades, atitude. Falar nisso, qual que é a atitude esperada do educando de ensino religioso? É uma atitude dialogal, né? Pois é. Então, aí você tem lá recursos. Então, é importante depois você, né, esmiuçar um pouco essa sugestão de estrutura para o plano de aula. Sim, com certeza. E aí, essa tela a gente já viu na Terceira Web, né, a questão de preparar uma aula, o ideal do trabalho em equipe, né, a partir de insights refletidos, né, também tem todos os elementos que descrevem aqui. E você deu uma sugestão aqui de plano de aula, não é isso? Sim, sim. Foi uma habilidade do 9º ano, uma aula para uma habilidade que às vezes a gente vê que existe uma certa dificuldade de trabalhar, porque ela o objeto de conhecimento que dá origem a essa habilidade é vida e morte. Difícil, né? Difícil trabalhar, principalmente porque os alunos trazem, às vezes, visões muito complicadas. A gente percebe que entre os adolescentes hoje em dia fala-se muito em suicídio, fala-se muito em coisas que tem que ter um cuidado para trabalhar com eles e mostrar sobre o valor da vida. Complicados em relação a esse tema, né? Que afeta os adolescentes. Bom, então depois dá uma olhada, né, nessa sugestão aí. Você faz até uma proposta concreta, primeiro momento, segundo, terceiro, quarto, quinto momento. A gente não vai entrar em detalhe, aqui você sugere trabalhar uma música, não é isso? Isso, através da música Epitáfio dos Titãs. Então, os alunos têm a oportunidade de ouvir a música e debater e falar sobre a sua própria construção de sentido da vida, o valor da vida, da morte, o que é importante na vida, o que não é. E os alunos também, nessa sequência didática proposta, eles vão ter um momento de fazer uma produção para mostrar o que eles consideram de mais importante na vida e o que deve ser valorizado. Agora, eu tenho certeza, Tassiana, que a maioria que está assistindo está se perguntando, e aí, como é que eu vou, né, ter acesso a essa ajuda toda e etc. E aí nós estamos projetando aí uma estrutura de plano de ensino, né? Sim, sim. Como é que surgiu? Isso aqui é uma proposta da Secretaria, né? Mas que a gente também, como grupo de pesquisa, está pensando nisso, né? Sim. Ou seja, apresentar orientações pedagógicas gerais para cada ano, ou seja, fundamentação teórica, né, orientação metodológica, didática, avaliativa, referências, livros, recursos e articulação com outros componentes. E a estrutura ficaria numa coluna, não é isso? Isso. O que viria? Então, nós teríamos ali as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, que é aquilo que vai organizar. Cada bimestre, então, uma organização mais ou menos, o que eu vou trabalhar no primeiro bimestre, no segundo bimestre, por mês, para poder saber o tempo que é necessário para cada habilidade. As competências gerais e específicas e também eu não estou enxergando. Explorando o conteúdo, né? A gente né? tentar ver como é que eu posso desenvolver mais aquele conteúdo. Sim, né? sim. Aí depois entra, né, sugestões metodológicas, didáticas, recursos, avaliação e articulação com outros componentes curriculares. Sim, Tassiana, quando a gente vai conseguir oferecer isso, hein? Bom, esperamos que em breve, né, professor? Pois é. Gente, nosso tempo já está esgotado aqui e chegaram algumas questões aqui que a gente gostaria, né, de ler rapidamente. O que a Secretaria pretende fazer em relação ao livro didático? Né? Eu até fiz essa pergunta quando cheguei aqui hoje. Né? É um desafio que a gente vai ter que pensar. Eu acho que não só a Secretaria, mas eu acho que todos os grupos que trabalham com o ensino religioso, eles podem ter, né, essa tarefa de começar a produzir material e disponibilizar. Sim. O nosso grupo de pesquisa tem esse objetivo. Então, obrigado aí, Alessandra Araújo, né, de Santo Hipólito,
né, da Secretaria Regional de Curvelo. Os slides serão disponibilizados? Pergunta a Rita de Castro de Patrocínio. Sim, Rita. Se você olhar lá no segundo slide nosso, está informando lá que no site da Escola de Formação você tem tanto as webs quanto as apresentações. Elas ficam lá disponíveis. Né? Nosso tempo esgotou, né? Estamos já... 6 minutos. 6 minutos ainda. Né? O que mais a gente poderia, concluindo? Né? Tem mais alguma questão? Aqui tem 2 questões. Se tiver mais alguma, se você tiver mais alguma pergunta, por favor, encaminhe para a gente aí. Mas que a gente poderia concluir essa nossa apresentação sobre os anos finais? Você trabalha há algum tempo já com os anos. Sim. É um período desafiante, não? Com certeza, é muito desafiador, principalmente porque algumas escolas, a gente recebe o aluno no 6º ano e às vezes ele veio sem ter tido aula de ensino religioso do 1º ao 5º. Tá. Então, é muito desafiador porque nós temos que retomar e também temos que saber identificar as necessidades da comunidade escolar, dos alunos, das famílias, para conseguir preparar uma aula que seja adequada ao contexto. Luciana, chegou mais uma questão aqui, a dificuldade de entendimento das famílias. Sim. Eu não sei bem, né, talvez toda a extensão do problema que se pergunta aqui. Eu acho que é importante porque muitas famílias não entendem o que é ensino religioso. Assim, eu acho que colegas nossos também, professores, diretores, né, não entendem o que é o ensino religioso. A palavra ensino religioso, à primeira vista, já acha que é ensino de religião, é doutrinação religiosa. E, de fato, a gente tem que reconhecer, tem professores que transformam esse espaço, né, desse componente curricular em doutrinação, preferencialmente da sua tradição religiosa. Sim. E isso é desrespeitoso. Ou seja, o currículo referência de Minas Gerais, quanto à BNCC, elas partem do princípio que o ensino religioso não é confessional, né? Ou seja, não é o lugar de doutrinar ninguém. Então, eu acho que é importante que o professor esclareça isso às famílias, né? Na escola, com a direção da escola. Por isso a importância de ler o currículo de referência, o texto introdutório, para entender de que se trata. Ou seja, o professor de ensino religioso ele deve ter um profundo respeito ao educando, às crenças do educando e de suas famílias. Ele não está ali para gerar crise, nem para doutrinar ninguém. Ele quer, como objetivo, como a gente falou no início, é criar espaço de convivência, de respeito, de reconhecimento do valor do outro. Né? E, além das religiões, existem aqueles que não creem e que convivem com a gente. Certamente em todas as famílias tem pessoas que creem e tem pessoas que não creem. Como existe diversidade de expressões religiosas dentro das nossas famílias. Né? Então, assim, eu acho que se há dificuldade de algumas famílias, de alguns colegas, escolas entender esse momento, eu acho que é muito rico o educador de ensino religioso oferecer esse espaço. Você já viu isso acontecer? Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante, inclusive para as escolas, não apenas no trato com as famílias, mas entre os colegas, é importante deixar claro que o professor de ensino religioso faz o possível para deixar claro o que é a proposta metodológica do ensino religioso, o que é o objeto de conhecimento do ensino religioso, porque isso propicia que haja uma interação adequada, que haja um reconhecimento do que é o trabalho. Muita gente tem medo do ensino religioso porque pensa justamente que é a doutrinação, que é a imposição religiosa, mas a partir do momento em que é feita essa abertura para que o professor apresente o que é a sua proposta, e aí é uma coisa que fica muito mais tranquila para as famílias, para os alunos, dentro de toda a diversidade que... Então, gente, nós estamos aqui quase ao final da nossa webconferência e a gente gostaria muito do retorno de vocês
né, sobre a forma como a gente tem apresentado, né, se está funcionando ou não, quais são as maiores demandas para vocês, porque agora vem todo um planejamento, como serão as próximas, a quinta, a sexta. Né? A gente está muito preocupado com a questão da formação docente, né, nesse momento. Sim. Há muitas prefeituras, há muitos lugares, muitas escolas demandando isso. Né? Eu, por exemplo, fui convidado, agora dia 24 de março, a participar de uma reunião do Sindiúte de Contagem sobre essa questão, né, do currículo de referências e orientações pedagógicas. Então, envie para a gente sugestões, indicações, dicas. Né? Eu achei interessante, mas não gostei da forma. Eu acho que é importante conteúdo, a maneira, a forma, como tem sido, porque o nosso intuito é justamente ajudar na formação. Né? E a gente tem um grande desafio agora, que é a formação docente. E a gente está trabalhando com essa questão agora de orientações pedagógicas. Né? Parece que o ensino religioso foi o único componente que ofereceu o formulário, mas ele não tinha ainda essas orientações. Então, há pessoas na secretaria trabalhando nisso, mas nós também, como grupo de pesquisa, vamos apoiar e ajudar a oferecer essa situação. Né? Então, nosso tempo está chegando ao final, a gente agradece aí a sua participação, divulgue as webconferências, né? Nós deixamos aí também e-mail, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, precisar, e é importante a sua avaliação, entre lá, você faz a sua avaliação, você tem um certificado, né, de ter participado, né, dessa webconferência. Então, o certificado ele é produzido a partir da sua avaliação. Então, não deixe de fazer a sua avaliação. Tassiana, muito obrigado aí pela sua participação, né, pela sua construção dessa webconferência, né, e sigamos aí no desafio de educar, né, esse espaço importante que é o ensino religioso. Eu que agradeço, professor, e me sinto muito honrada em ter participado desse projeto. Obrigado, boa tarde, um abraço a todas e a todos.